Bom, eu me chamo Daiane Ramos, eu tenho 24 anos, eu sou casada com um homem, sou relações públicas e sou bissexual. Bom, eu fiquei desaparecida aqui desse canal por tanto tempo e agora eu resolvi aparecer já soltando uma bomba dessa pra vocês, porque eu pensei em postar antes aqui no Instagram, mas eu acho que esse é um conteúdo bem mais extenso e ele precisa de mais visibilidade. E talvez no Instagram eu não estaria dando tanta visibilidade aí, sim, pra esse conteúdo. Hoje é dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQI+. E eu sou a letra B dessa sigla. E hoje eu resolvi falar sobre isso aqui pra vocês, porque eu sempre falei muito sobre, eu sempre preguei muito sobre, só que de uma maneira implícita. Eu nunca fui uma pessoa que contou de fato como que foi esse processo, como que está sendo esse processo publicamente. Eu nunca me assumi de fato pra minha família, só pra minha mãe ela sabe. Me assumi oficialmente pro meu pai, por N motivos que eu vou contar hoje aqui pra vocês. Mas eu sempre levantei muito essa bandeira. E, inclusive, eu fui embaixadora esse ano de um carnaval dessa bandeira, de um bloco de carnaval que simplesmente apoia essa bandeira, e eu parei pra pensar que eu nunca falei de fato sobre isso, e eu nunca expliquei para as pessoas como que foi e como que é o meu processo de assumir isso pro mundo. E é um pouco mais complexo pelo fato de eu ser apaixonada e ser casada com um homem. Então, hoje, nesse dia tão simbólico, eu resolvi vir falar para vocês de fato como que é e como que foi o meu processo de aceitação e o meu processo de assumir isso pro mundo mesmo. E o meu primeiro beijo em uma menina foi com 12. Foi na minha melhor amiga, na época, ela era minha melhor amiga mesmo. Eu tinha curiosidade em saber se ela era lésbica. E eu tinha curiosidade em saber se eu era bi, se eu gostava ou se eu não gostava, porque assim, eu sempre fui diferente do padrão de uma mulher, na verdade, que a sociedade impõe para uma mulher ser. Eu sempre fui diferente do padrão. Eu sempre gostei de fazer coisas que meninos fazem, mas eu também sempre gostei de fazer coisas que meninas também fazem. Quando eu era pequena, minha mãe me dava Barbie. Eu amava ter Barbies pra poder cortar o cabelo delas curto, pra poder brincar com elas num carrinho. Só que assim, meus pais meio que não entendiam muito bem isso. Meu pai mesmo, ele não deixava eu brincar na rua soltando raia e jogando bola, porque falava que isso era brincadeira de menino. Sou de uma família evangélica, meu pai é pastor. É um pouco complexo isso na minha família. Então, assim, com 12 anos, eu dei meu primeiro beijo em uma menina e eu comecei a ver que não era só um beijo, sabe? Que ia muito além disso. Então, eu dei o primeiro beijo numa menina e eu já comecei a me perguntar. Eu fiquei assim, gente, isso não foi só um beijo, não. Eu gostei ali, foi diferente. Mas a gente se beijou de novo e eu e essa minha melhor amiga, hoje eu vejo que a gente meio que teve um relacionamento ali, porque a gente sempre se pegava, ela era a pessoa que eu mais beijava de mulher, porque eu confiava muito nela. Então eu aprendi muita coisa com ela e eu tinha muita vergonha de chegar em meninas, mesmo sabendo que eu queria aquilo. Por exemplo, eu tive uma paixãozinha hétero quando eu era adolescente. Eu me apaixonei por uma menina, que ela era hétero, e eu ficava próxima dessa menina só pra poder ficar perto dela, sabe? Só que ela nem sonhava que eu tinha atração por ela. Então, com 12 anos, depois que eu dei meu primeiro beijo com uma menina, eu comecei a procurar outras meninas. Era bem na época do Orkut, eu sou de 95, então foi bem na época do Orkut, eu tinha um perfil fake em que... Na verdade, eu era fake, né? Eu tinha algumas fotos que eu era fake. Então, eu tenho muitas amizades de hoje que eu conheci nessa época. Eu tinha um perfil fake em que eu saudava todos os tipos de bandeira LGBT e saudava algumas comunidades do Orkut sobre lesbianismo e bissexualidade. Era muito oculto esse meu processo, né? Na minha vida, na minha adolescência. 13 anos, eu me apaixonei pela primeira vez.
E eu me apaixonei por uma menina. Minha primeira paixão mesmo, assim, de verdade, pra falar que foi uma paixão, foi por uma menina. E foi muito difícil pra mim e pra essa menina também, porque ela começou a gostar muito de mim. Comecei a gostar muito dela. A gente se beijou, acho que foi umas 3 vezes. Eu não cheguei a transar nem nada com ela. E ela era uma pessoa mais assumida pra família. Ela era assumida pra todo mundo. E eu era bem oculta. Minha família não sonhava, meus pais não sonhavam em nada. E eu comecei a ser muito escrota com essa menina. Eu comecei a meio que tratar ela com indiferença, sabe? Começar a tratar ela como amiga e não como que eu deveria tratar ela de fato, né? Então, com 13 anos, eu tive essa minha primeira paixão. Ela era muito fofa comigo. Inclusive, depois de um tempo, quando eu tive um relacionamento abusivo, ela foi muito fofa comigo ainda. Então, assim, ela foi muito importante pro meu processo. Então, a gente resolveu parar com o que a gente tinha. Então, parou ali. Então, assim, tive uma apaixonite com essa menina, me apaixonei por ela, enfim, tal. Passou um tempo, cerca de 2 anos, eu tive o meu primeiro namoro mesmo. Namoro, assim, oficializado pra minha família, oficializado pra todo mundo, que foi com o meu melhor amigo. Começou errado aí, né? Esse meu melhor amigo, que era primo da minha melhor amiga, que eu tinha pegado, comecei a namorar com esse meu melhor amigo, e foi um relacionamento muito complexo pra mim, pra ele também. Foi um relacionamento um pouco abusivo, pra ambas as partes. Eu era totalmente, como que eu posso falar, fanática por essa pessoa. Eu tinha ciúme até da sombra dessa pessoa. E essa pessoa, ela era muito grossa comigo. Ela era muito agressiva. Ele me colocava pra baixo, ele não me apoiava da forma que tinha que apoiar. Ele me julgava de muitas formas, ele não entendia minha bissexualidade. Ele não gostava que eu falasse da minha bissexualidade para as pessoas. Enfim, foi um relacionamento muito conturbado. Foi um relacionamento baseado em separações e traições. Eu traí ele com 2 meninas. Ele me traiu com várias pessoas. E um relacionamento que eu não gosto de tocar no assunto, porque hoje a gente consegue conversar, eu e esse cara. A gente meio que se acertou, a gente se perdoou, mas é um relacionamento que me deixou com muitas frustrações e muitos traumas. Inclusive, eu não gosto nem de falar que eu começo a ficar muito emocionada. E não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Bom, eu terminei esse namoro, que durou 2 anos, e eu conheci o Nicolas, que é o amor da minha vida, que é o cara que eu estou casada hoje. E foi o cara que me apoiou em tudo e que me apoia em tudo. E que talvez sem a presença e o apoio dessa pessoa, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Levantando todas as bandeiras e todos os nomes que eu gosto de carregar. Então, graças a essa pessoa, eu sou da forma que eu sou hoje. Bom, quando eu conheci o Nicolas, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu lembro muito bem. A gente ficou e tal, e afins, e aí eu vi que eu tava começando a gostar muito dele. Só que quando eu terminei com essa pessoa, que foi um relacionamento abusivo, eu prometi pra mim mesma que eu não teria nenhum outro relacionamento com homens, que eu só me relacionaria com mulheres, não iria namorar tão cedo, porque foi um trauma bem forte pra mim. Eu tive algumas pessoas que conviveram comigo e que estiveram do meu lado e que sabem como que foi e como que isso me afeta. E então passou uma semana, eu fui pro aniversário do Nicolas e foi quando a gente ficou a primeira vez e a gente começou a se relacionar. Antes de eu falar o primeiro eu te amo pra ele, a primeira coisa que eu falei pra ele foi:
que eu era bi, né, que eu sou bi, e que se isso fizesse mal pra ele, que se isso incomodasse ele já podia se afastar de mim, porque isso não ia mudar e era algo que eu carregaria o resto da minha vida. E a primeira coisa que ele me falou, ele foi a única pessoa que não me julgou de todas as pessoas que eu falei durante todo o processo da minha adolescência. A primeira coisa que ele me falou foi: o que que tem? Bom, a primeira coisa que ele me falou foi: o que que tem? E eu te aceito da forma que você for. Eu não me importo o que você é. O que me importa é o que eu sinto por você. E se você é assim, que incrível. Porque você tem que ter muita força pra ser assim. E escutar isso de uma pessoa que antes você tinha pegado um trauma foi o que acabou me encantando e fazendo com que eu ficasse mais perto e mais próxima dele. E acabou que a gente começou a namorar depois de um mês e hoje ele é meu marido. A pessoa que mais me apoia e que mais está do meu lado e que sabe tudo que acontece comigo. Bom, foi passando os anos e eu sempre batia na tecla com ele, com todo mundo. Estar com ele me fez ficar mais forte e ficar mais empoderada. Me colocou pra cima. Ele sempre esteve do meu lado. Só que estar com ele, sendo bi, também trazia para as pessoas do meio uma crítica de que era muito confortável para mim ser bi estando com um homem. Ser bi e ser feminina. Ser bi e ser uma pessoa, sei lá, que é aceita pela sociedade. Entrei pra faculdade com 18 anos, que inclusive eu ter entrado pra faculdade foi graças ao apoio, mérito meu, mas pelo apoio do Nicolas. Eu falei antes, eu sou de uma família tradicional, uma família evangélica. Então, meu pai não queria que eu fizesse faculdade. Não queria que eu tivesse uma profissão, porque na cabeça dele, uma mulher que trabalha é uma mulher que cuida de um homem. Então, eu entrei pra faculdade com 18 anos, eu entrei pra faculdade de Relações Públicas. E eu comecei a conviver mais com pessoas igual a mim. Então, conviver com essas pessoas foi me dando mais força pra poder falar pra minha família. Foi me gerando mais curiosidade, pra querer fazer mais coisas envolvendo uma mulher. E com 19 anos, eu contei pra minha mãe. Bom, com 19 anos eu contei pra minha mãe que eu era bi. Eu lembro muito bem, foi igualzinho o dia que eu contei pra ela do meu primeiro beijo em um menino. Eu sentei no sofá, eu falei: mãe, eu preciso te contar uma coisa. E aí minha mãe falou: o que foi? Aí eu virei pra ela e falei: então, você lembra da fulana lá? Que foi a menina que eu acabei me apaixonando a primeira vez e afins. Eu falei: você lembra da menina, da fulana? Aí ela: sim, muito legal. Inclusive, como é que ela tá? Ela tá bem e tal? Porque ela super dava certo com a minha mãe. Minha mãe conversava super com ela. E aí eu fui e falei pra ela: sim, ela tá bem e tal. E a fulana lá, ela não era só minha amiga. Ela era minha namorada. Então, eu assumi pra minha mãe na época desse jeito. Com 19 anos, em um relacionamento hétero, né? Hétero. E falando pra minha mãe que eu tive um relacionamento com uma menina que minha mãe admirava muito, que minha mãe gostava muito. A coisa que minha mãe me falou foi: eu imaginei. Eu percebia que vocês ficavam muito tempo juntas no quarto, vocês duas não vinham muito pra sala. E ela me tratava de uma forma diferente das suas outras amigas.
E eu imaginei mesmo que você tinha tido alguma coisa com essa menina. Eu comecei a chorar muito, porque como vocês podem ver, qualquer coisa eu choro. E minha mãe foi e me falou assim, olha, eu te aceito da forma que você é e tal, mas eu acho que isso aí na época foi uma carência sua. Você tava carente e tal, por isso que você acabou se envolvendo com uma menina, porque você sempre foi muito carente. Enfim, isso me machucou muito na época. Hoje eu entendo que minha mãe não sabia o que eu tava falando, ela não sabia que aquilo ia me machucar. E eu já tinha o blog na época, eu já tinha o canal na época, eu já tinha o Instagram. E ela pediu pra mim nunca falar disso publicamente, por conta do meu pai. Que meu pai não aceitaria, que meu pai não conseguiria, não reagiria bem a isso, que meu pai ia ficar muito chateado comigo. Só que eu estou falando hoje publicamente sobre isso. Eu tive uma pequena briga com a minha mãe nesse dia, mas eu falei pra ela que eu não falaria disso nas minhas redes, né? Que eu guardaria isso de uma forma mais oculta. Só que não dá pra você esconder ou fazer de conta que você não é uma coisa quando você é muito essa coisa. E você gosta de ser essa coisa e você levanta e tem muito orgulho de falar que é. Comecei a ensinar pra minha mãe, explicar pra minha mãe como que é e o que isso significava pra mim. E ela começou a aceitar de uma forma mais leve. Não é à toa que hoje ela odeia o Bolsonaro. E ela super me apoia, e ela conversa comigo, e ela entende o que é. Do jeito dela, mas ela entende. E ela até brinca que... perguntando quais das minhas amigas que eram só minhas amigas que ia lá em casa. Mas pro meu pai eu nunca falei. Nunca virei pro meu pai e falei, oi pai, tudo bom? Então, da fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Nunca falei isso pra ele. Pelo meu pai ser quem ele é, e eu ter que controlar muito o que eu falo, porque a gente discutia muito. Porque eu sempre fui muito empoderada, eu sempre fui muito levantadora de bandeiras. E meu pai sempre tentou podar isso, porque não era natural pra ele. Hoje, meu pai me apoia, tá do meu lado, ele tem orgulho de mim. Mas uma adolescente de 12 anos que saiu da igreja, que ela era batizada, que começou a cortar o cabelo com gilete e que começou a se mostrar crítica, falar isso pro pai seria um trauma muito grande pro meu pai. Deixaria ele muito assustado. Com 23 anos, se casou, né? Eu e o Nicolas. E eu vim pra minha casa. Hoje nós temos 1 ano de casados. E a gente tem nossa casa, a gente tem nossa liberdade. Então hoje eu me sinto mais preparada pra falar disso. Se eu estivesse na casa dos meus pais ainda. Talvez eu não teria coragem de gravar esse vídeo na casa dos meus pais. Mas não porque eu não tenho orgulho, mas porque eu tenho receio. Vendo tudo que eu passei e tudo que eu vivi por ser assim. Então, com 19 eu contei pra minha mãe. E eu comecei a ser mais empoderada e comecei a falar mais disso. E comecei a levantar bandeiras e comecei a me vestir de forma que realmente mostrasse quem eu era. Eu estou aqui falando pra todos. Sei que provavelmente esse vídeo vai chegar no meu pai. Sei que provavelmente esse vídeo vai ser assunto em vários grupos de família. Sei que tenho alguns tios e tias que vão olhar de uma forma diferente nas reuniões. Eu não ligo, eu já passei por tanto preconceito e por tanta coisa na minha vida. Só pelo meu biotipo, que isso não é nada. Muito pelo contrário, isso me dá mais força e me mostra cada dia mais que eu tô no caminho certo. Que eu tô sendo quem eu sou e eu devo ser quem eu sou. E não pra ganhar biscoito ou pra poder ser vista publicamente de uma forma mais rápida. E porque isso é quem eu sou. Enquanto eu ficar fazendo de conta que eu não sou assim, eu não vou estar feliz 100%. Então essa é a minha história. Realmente estou, né, me assumindo para todos e para o mundo e para o We Are. Queria muito que o Sr. Nicolas estivesse aqui do meu lado, mas o Sr. Nicolas é tímido e não gosta de participar dessas coisas. Eu não deixo de ser
mais ou menos bi quando eu estou casada com um homem, que eu não deixo de ser mais ou menos bi quando eu estou me relacionando com uma mulher. Eu sou um ser humano normal que se simplesmente tem atração também por pessoas do mesmo sexo. Eu acho que é importante reforçar isso aqui, porque talvez essa seja a nomenclatura que mais sofra preconceito dentro do meio. E poucas pessoas compreendem como que funciona um relacionamento. No meu caso, eu sou bi e me relaciono com um homem. E quando a gente quer, a gente fica com outras pessoas juntos. Então, por essa pessoa ser uma pessoa também da nomenclatura, muita gente fica confuso do que acontece, como que é o nosso relacionamento. Então, não vou falar da orientação, né, sexual do Nicolas, porque cabe a ele falar. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que eu sou bi, estando com ele ou não. Queria encerrar agradecendo esse vídeo para todas as pessoas que sempre estiveram do meu lado nesse processo e que estão até hoje. E agradecer principalmente a 3 pessoas. O Nicolas, né, em primeiro lugar, porque ele é a pessoa que mais me apoiou e que mais me apoia, que mais está do meu lado. A Jéssica, porque a Jéssica esteve do meu lado no momento mais delicado da minha vida e está até hoje. E em terceiro lugar, a minha mãe, que mesmo do jeito dela, ela me apoia. E é isso. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu vou encerrar esse vídeo porque já deu, né, galerinha? Beijo e tchau.